A presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha, defende que uma eventual anistia aprovada pelo Congresso Nacional ao ex-presidente Bolsonaro e a outros envolvidos na denominada trama golpista de 8 de janeiro. Os detalhes dos bastidores, que foi isso, que o Lula rifou a soberania nacional, entregou muita coisa que interessava ao Trump, né, o nazista, segundo ele mesmo, em troca de ter o Alexandre de Moraes como seu aliado na disputa em 2026 para tentar se certificar de que ele vá ser reeleito e seu projeto de transformar o Brasil em Venezuela siga a todo vapor, né? A censura, tudo que ele vem demonstrando aí ter verdadeira obsessão e que, pasmem, ele teria prometido ao Trump, então, recuar. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. E Romário pede licença do Senado. É isso mesmo. O senador Romário comunicou que deixará temporariamente o mandato até março de 2026, cumprindo um acordo interno firmado com o partido no início da legislatura. A decisão abre espaço para a posse do suplente Bruno Bonetti, cujo nome já havia sido definido previamente entre as lideranças do PL. De acordo com a nota divulgada à imprensa, Romário explicou que sua saída temporária faz parte de um entendimento político estabelecido desde o início do mandato. Supremo tem que dar o exemplo, diz presidente do STM sobre Código de Conduta no STF. É isso mesmo. Criação do conjunto de regras gera mal-estar entre ministros da própria corte na gestão Fachin. A presidente do Supremo Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, defendeu a adoção de um código de conduta para magistrados, como tem defendido o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Em entrevista a jornalistas, nesta segunda-feira, a ministra afirmou que o Supremo tem que dar o exemplo para outros julgadores pelo país. Abre aspas. É importante que o Supremo dê o exemplo. O Supremo que tem que dar o exemplo para toda a magistratura que está abaixo dela. Fecha aspas. Disse a presidente do STM. E Moraes manda prender desembargador. É isso mesmo. A PF prendeu na manhã desta terça-feira, no Rio de Janeiro, o desembargador Macário Judici Neto. Hoje todos nós acompanhamos as notícias de que a Operação Unha e Carne 2, lá no Rio de Janeiro, prendeu o desembargador que cuidava do caso TH Joias. Eu vou te explicar melhor esse caso, mas antes vamos dizer a verdade. A corrupção no judiciário, as irregularidades do judiciário não são raras, não são casos isolados, mas parecem. Porque pouquíssimas são as vezes em que há uma investigação séria a respeito das irregularidades do judiciário. Eu vou te explicar por que isso acontece aqui no Brasil. Bom, essa operação feita no Rio de Janeiro, Unha e Carne 2, ela estava investigando vazamentos de informações sigilosas para facções do Rio de Janeiro. E na primeira fase dessa operação Unha e Carne, ela chegou a prender até o ex-presidente da Assembleia. E agora chegou no desembargador, relator de um desses processos, e prendeu esse desembargador. Vale dizer que ele já esteve afastado de seu cargo, esse desembargador, por 17 anos, justamente por rolos anteriores, e voltou ativo e agora acabou preso. Quer dizer, uma pessoa que fica afastada há 17 anos, será que deveria ter a possibilidade de voltar ao cargo? E aí é que entra o centro da nossa questão aqui. Há uma impunidade imensa por parte das investigações que são feitas em relação ao judiciário. Passa-se muito pano em relação a juízes e desembargadores e ministros também. O judiciário é um paraíso para aqueles que não querem agir de forma correta. Infelizmente, isso detona com a imagem do judiciário todo e daqueles que agem de forma correta dentro do judiciário, juízes e desembargadores, e eles são muitos e deveriam, inclusive, fazer por onde os seus colegas ruins serem punidos de forma mais severa. Imagina só você ficar afastado 17 anos e voltar ativo e tudo bem. Isso não existe.
É bom que a gente recupere, por exemplo, alguns casos, né, que, por exemplo, houve já aqui no Brasil, quando, por exemplo, até o próprio ministro Toffoli foi citado, né? Houve uma citação de que ele teria feito repasses irregulares e etc. Quem fez essa citação ao Toffoli foi o ex-governador Sérgio Cabral. Isso lá em 2020, ele citou o Toffoli na sua delação e o Toffoli arquivou os inquéritos nos quais o Cabral o citava. Quer dizer, como é que você pode ser citado num inquérito por um delator e você próprio, o citado, arquivar aqueles inquéritos que contêm as delações? Isso é uma completa irregularidade. Agora, até para ficar na mesma pessoa, a gente já teve também, no caso Master, o próprio ministro Toffoli, né, enfim, que viajou de jatinho para cá, para lá e decretou sigilo máximo nesse caso Master. A sua esposa, inclusive, foi também sócia de um dos advogados. A gente tem também aqui o ministro Moraes, né, que teve a sua esposa atuando nesse caso por um contrato de 129 milhões de reais e tudo posto sob sigilo. Claro, aqui a gente não está acusando nenhum desses ministros de algo semelhante ao absurdo que acontece aqui com esse desembargador, mas é óbvio que o sigilo máximo não apenas blinda esses ministros, mas blinda a possibilidade de que a gente saiba a verdade, blinda a possibilidade de que tudo seja esclarecido, blinda a possibilidade de que a sociedade tenha luz sobre quem é quem dentro do judiciário e que a gente possa ter revelações que nos tranquilizem no sentido de que em algum momento, em algum dia, a gente tenha um judiciário acima de qualquer suspeita. Enquanto isso ocorrer, nós teremos a credibilidade do judiciário maculada pelos próprios membros do judiciário e teremos muita dificuldade, inclusive, de aceitar que essas pessoas queiram dizer que o Brasil precisa ser recivilizado ou que o Brasil precisa ser moralizado a partir da visão deles, ou que eles devem mandar do país e que isso chama-se democracia. Isso não pode mais acontecer e a gente precisa reconstruir o país a partir de investigações sérias, profundas, que passem a limpo o judiciário do país. Enquanto isso não acontecer, essas pessoas ou enfim, vão ficar sempre sob suspeita ou não podem falar do alto de nenhuma moralidade para dizer que eles representam a democracia. Isso é intolerável dentro de um país que não é uma Venezuela ou uma Colômbia do Paulo Escobar ou qualquer coisa do gênero. A presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha, defende que uma eventual anistia aprovada pelo Congresso Nacional ao ex-presidente Bolsonaro e a outros envolvidos na denominada trama golpista de 8 de janeiro não afetaria o julgamento sobre a perda de patente e a expulsão deles das Forças Armadas. Segundo a ministra, a anistia não elimina os efeitos da condenação. Maria Elizabeth Rocha avalia que os julgamentos envolvendo Bolsonaro e generais apontados como integrantes do núcleo central da tentativa de golpe só devem acontecer apenas após as eleições de 2026. A presidente do STM adverte que a tramitação desse processo tende a ser muito lenta e não há prazo definido para que os ministros relatores apresentem seus votos. Daí a provocação. Quais as consequências militares de uma eventual perda de patente e expulsão de Bolsonaro e seus militares aliados das Forças Armadas? Isso tem condição de gerar uma crise militar sem precedentes ou nada vai acontecer? Vai prevalecer o espírito de porco-melancia? É a provocação de hoje no Sem Rodeios, Mariana Braga. Boa, Serrão, e eu já passo a provocação aí para Anne Dias. Mari, complicado, né? A gente tá sempre falando sobre essa situação da anistia e como tem gente jogando contra a todo tempo, não querem liberar de fato essas pessoas, querem que elas sejam condenadas, querem que percam as patentes. Então, assim, é uma análise ali da presidente do STM, que está falando basicamente que mesmo que o Congresso aprove a exclusão de tudo quanto é tipo de pena, ainda vai ter que ter essa condenação, né, a perda das patentes
dessas pessoas até a eleição de 2026. Basicamente o mesmo tema do comentário anterior que o Lucas complementou, falando que o sistema é muito mais forte, eles usam todas as armas possíveis para silenciar o opositor ou para dificultar a vida do opositor político. Curioso também é esse marco temporal que ela traz aí de eleições de 2026, tem que esperar até as eleições de 2026. Por que necessariamente que tem que esperar até as eleições de 2026? Quem está dando peso político para essa situação é ela, né? Porque numa democracia livre, não tem necessidade de ter essas punições antes, depois ou durante a punição. Cabe ao povo escolher em quem votar. Isso me lembra, por exemplo, quando o Alexandre de Moraes manteve o Twitter derrubado, ainda depois que Elon Musk pagou as multas que foram colocadas contra ele, multas completamente ilegais, mas ok, foram pagas, com o argumento, isso está escrito na decisão do Alexandre de Moraes, não é invenção, eu li a decisão, com o argumento de que isso poderia impactar a democracia, tendo em vista que se tratava de um período eleitoral, né, que foi durante as eleições de 2024. É nisso que poderia. É natural que o livre debate, o diálogo aberto, impacte as eleições. Então é muito curioso quando eles colocam esses prazos de não querer impactar em eleição. Ano que vem a gente com certeza vai ver o STF e outros entes do judiciário ou da máquina como um todo usando argumentos próximo, né, ao período eleitoral, usando o período eleitoral como um artifício, como tentando se lançar. Opa, perdão, soltou aqui um outro áudio, me desculpem. Mas, Mari, resumidamente, essa é a minha linha argumentativa de que o sistema é muito complicado e a questão da anistia está cada vez mais prejudicada. Consta, tá todo mundo querendo saber do que se trata, no fim das contas, esse acordo entre Trump, Moraes e Lula. A gente viu naquele evento do SBT que comentamos bastante aqui, Moraes agradecendo ao Lula pela história da Magnitsky, então ele deixou bem claro que ainda deve um favor ali. Muito se discute sobre o que seria essa negociação, o que estaria por trás deste acordo. E falta transparência também, né? O povo quer entender melhor, inclusive. Ontem o Fred trouxe aqui da importância também de entender por que foi retirado o nome do Alexandre de Moraes da lista da Magnitsky. Eu queria ouvir a sua opinião, Consta, e a sua análise, né? O que deve estar por trás desse acordo. Bom, talvez nunca saibamos, né? Porque está sob sigilo e sabe-se lá o que aconteceu realmente de negociação nos bastidores, o que foi dado em troca para tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Parece que muita coisa. Ou seja, fica a sensação de que o Lula resolveu rifar a soberania nacional, entregar para o Trump, ou pelo menos prometer entregar para o Trump um monte de coisa que é do interesse nacional dos Estados Unidos, em troca dessa suspensão da Magnitsky, o que é algo esquisito. A gente tem que pensar o que o Lula quer em troca, se realmente ele deu a exploração das terras raras, que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, a China é disparada a primeira, e isso é sensível para os Estados Unidos, né, porque é para a indústria de defesa, de inteligência artificial e tecnologia. Se entrou aí na equação afastamento da China, se o Maduro de alguma forma entrou ou não também nessa negociação, a gente não sabe, mas por que ele queria tanto ficar com o Alexandre de Moraes devendo favor a ele? E aí a gente pode, né, especular. Estamos entrando em ano eleitoral, o STF já confessou na figura pelo menos de 2 ministros que o Lula só está lá graças ao STF. Ele foi recolocado à cena do crime, como diria seu vice Geraldo Alckmin. Ele não consegue governar sem o STF, isso também já foi dito, inclusive por alguns petistas. Basta ver que as manifestações da turma do PT, da esquerda, no final de semana chamam o Congresso de inimigo do povo e vão para cima dos presidentes das casas, né, do Hugo Mota e do Alcolumbre. Então, fica parecendo claro que, cada vez mais claro, que o Congresso é um fardo para o projeto do PT. Porque o Congresso é a casa do povo, com todos os problemas que tem, e tem muitos, é a representatividade mais diversificada da população brasileira. Você tem que negociar, você tem que ceder, fazer concessões, contemporizar. No caso do PT, no passado, comprar, né, com mensalão e tudo.
Então, é muito mais fácil você tentar atropelar o Congresso, superar esse fardo democrático, né, e governar com um consórcio, governo federal, STF. E, além disso, garantir a reeleição, que está arriscada. Eles fingem otimismo com a escolha do Flávio, mas o Flávio já está indo bem nas entrevistas, nas pesquisas, está mostrando maturidade para fazer um discurso mais moderado, articular com o Centrão, que ele vai precisar. Então, eles, no fundo, não estão tranquilos. Ter um sobrenome Bolsonaro mais pragmático e tido como mais moderado e com apoio da máquina da oposição, dos partidos que não são pequenos e têm fundos e tudo, não é trivial. O Lula, com toda a rejeição que tem, com a economia ruim, hoje mesmo eu escrevi para a Gazeta sobre esses dados econômicos de arrecadação, de PIB, de inflação, as coisas não estão boas, né, de dívida. O Lula, mesmo contando com a ajuda do TSE, do STF, ele corre um risco sério de perder. Então me parece que ele quis ali garantir o empenho, né, de um Alexandre de Moraes para se certificar de que ele não vai entrar numa dessas para ter risco de perder. Então, está parecendo, Mari, parecendo, e tudo isso é especulação, claro, a gente não sabe os detalhes dos bastidores, que foi isso, que o Lula rifou a soberania nacional, entregou muita coisa que interessava ao Trump, né, o nazista, segundo ele mesmo, em troca de ter o Alexandre de Moraes como seu aliado na disputa em 2026 para tentar se certificar de que ele vá ser reeleito e seu projeto de transformar o Brasil em Venezuela siga a todo vapor, né? A censura, tudo que ele vem demonstrando aí ter verdadeira obsessão e que, pasmem, ele teria prometido ao Trump, então, recuar. Porque a questão das Big Techs, por exemplo, também ventila-se que estaria no acordo. Ele não vai entregar, se tiver. O PT tem um projeto que passa pelo controle das redes sociais, porque sem elas fica muito mais fácil impor aí uma narrativa para-oficial por meio da velha imprensa, imaginando que estão quase todas subjugadas, né? O próprio SBT, nesse lançamento do SBT News, deu todos os sinais disso. Então, é muito mais tranquilo para o PT se só existirem os velhos veículos de comunicação sem esse transtorno de rede social que aparece um ou outro comentarista aí, vai lá e fura uma bolha enorme, né? Com toda a máquina de propaganda que o governo tem, com o gabinete do ódio financiado por recursos públicos, os velhos MAVs, né, os militantes de ambiente virtual. Então, o PT está jogando pesado para garantir seu projeto de poder. E precisava ter o Alexandre de Moraes ao seu lado para valer, né? Ele que é tradicionalmente um tucano, não é um petista, né? Me parece, Mari, que passou por aí o acordo.